gentileza, em nome de Jesus, que os irmãos estejam mais atentos. Nós temos visitas, temos pessoas que estão nos abençoando nessa noite. Nós estamos nos comportando muito mal às vezes. Então, com bondade e gentileza, vamos nos organizar. Amém? Amados, Deus é bom e está no nosso meio. Amém? Estou de veras alegre deste privilégio de estarmos aqui na noite desse dia. Se o culto acabasse agora, eu sairia satisfeito, porque Jesus está na casa. Coisa boa é quando Jesus está na casa. A fartura de alegria. Quando Jesus está na casa, algo sempre acontece. Bem, meus amados, eu quero compartilhar o texto que Deus colocara desde a semana passada no meu coração. Eu quero ter esse privilégio de compartilhar com os irmãos uma palavra simples, mas do trono de Deus para as nossas vidas. Eu quero compartilhar algo que Deus colocara no meu coração, livro do Gênesis, capítulo de número 15, verso de número 14 a seguir. Glória a Deus. Tem umas lições sublimes nesse texto, peço toda a atenção possível. Eu não sei muito pregar, mas eu sei falar umas palavrinhas de Jesus, né? Crente não fala palavrão, né? Crente fala a palavra de Jesus. Então, glória a Deus. Deus abençoe a todos, né? Glória a Jesus. Amém, irmãos? Serei bem singelo nas minhas palavras. Diz o texto do verso 14 do capítulo 15. E chegando ele a Leí, os filisteus saíram ao encontro jubilando. Porém o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou dele, que as portas que a tinha nos braços se tornaram como fio de linho queimados, e as suas armaduras se desfizeram das suas mãos. E achou uma queixada de jumento, e ainda fresca, e a mão o tomou e a feriu com ela 1000 homens. E disse, com uma queixada de jumento, um montão, outro montão, com uma queixada de jumento feri 1000 homens. Tendo ele acabado de falar, lançou em sua mão a queixada e chamou aquele lugar Ramote Leí. Sentindo grande sede, clamou ao Senhor e disse, por intermédio do teu servo, desde esta grande salvação. Morrerei eu agora de sede e cairei nas mãos desses incircuncisos? Então o Senhor fendeu a cavidade que estava em Leí, e dela saiu água, e tendo Sansão bebido, recobrou alento, reviveu, e daí chama-se aquele lugar em Acoré até o dia de hoje. Você diz? Amém. Graças a Deus. Meus amados e queridos irmãos, a todos que estão nos ouvindo nessa noite, quero falar com a ajuda do Espírito Santo sobre algo que é improvável acontecer no lugar que Deus está, acontece. Quando nós olhamos para o contexto bíblico e histórico do relato sagrado deste capítulo, nós encontramos, e quem sabe alguém aqui, acredito que a maioria conhece esse texto de cor, sabe que foi uma guerra que Sansão lutou sozinho, mas a Bíblia ela nos traz lições sublimes e maravilhosas nesse texto. Se notarmos do capítulo 15, nós encontramos o porquê que isso sucedeu sobre a vida de Sansão. A Bíblia diz que Sansão desceu para a terra dos filisteus para ir ver a sua mulher, e quando chega lá, o seu sogro a tinha entregado para outro homem e ofereceu a outra filha no lugar da mulher de Sansão, a qual a Bíblia diz que ele ficou furioso, e de igual modo Sansão pega 300 raposas, junta elas, amarra elas uma na outra, coloca um tição pegando fogo e solta na seara dos filisteus. E a Bíblia diz que os filisteus ficaram revoltados com a atitude de Sansão e levantaram e acamparam-se sobre a terra de Judá para prender a Sansão. O texto bíblico diz que Sansão estava na fenda da rocha em Etã,
quando os homens de Judá vieram falar com ele e disseram para Sansão: nós viemos aqui te amarrar, porque os filisteus vieram, e o texto diz que anteriormente, os homens de Judá foram até Sansão, ou até os filisteus, e perguntaram que mal eles fizeram para que eles viessem acampar nas suas terras. E eles disseram que foi por causa de Sansão. Então eles desceram a caverna, eles desceram a fenda da rocha que estava em Etã, e a Bíblia diz no verso 11 do capítulo de número 15, que eles desceram e falaram para Sansão, 3.000 homens contra apenas Sansão. Disseram: olha, nós viemos te amarrar e te entregar na mão dos filisteus. Por que tu fizeste esse mal? Não sabes tu que nós pagamos tributo ou dependemos dos filisteus? E a Bíblia vai dizer que Sansão disse: eu só fiz o que eles fizeram comigo. Mas note que era os próprios, e aqui indica a mensagem que Deus quer falar conosco, porque note que eram os próprios de casa que havia subido para amarrar Sansão. Ora, se Sansão fez todo aquele mal para os filisteus, o porquê que Israel não se junta de tal maneira agora e vai a favor de Sansão e luta contra o seu adversário? Mas o verso 11 diz que sobe 3.000 homens e amarra Sansão com cordas novas. Amarraram Sansão e trouxeram ele. E o texto vai dizer, no verso de número 13, que eles lhe disseram: não, mas somente te amarremos e te entregaremos nas suas mãos, porém de maneira nenhuma te mataremos. E amarraram com 2 cordas novas e fizeram subir da rocha. Então entenda que, em primeiro lugar, e a primeira dificuldade para uma guerra ou uma batalha é encontrar aliados que estejam do seu lado. Quando olhamos para o texto bíblico, nós encontramos Sansão agora sendo amarrado pelos próprios patriotas da sua época, os seus próprios irmãos, a qual a Bíblia vai dizer lá no verso de número 20, que Sansão julgou a Israel durante 20 anos, e Sansão estava ali, mas este povo que estava sendo julgado por Sansão agora decide 3.000 homens amarrá-lo e entregá-lo na mão dos filisteus. Eu aprendo algo quando eu leio esse texto sagrado, porque é mais fácil amarrar e entregar na mão do inimigo do que lutar para ajudar o meu irmão a vencer uma guerra. É mais fácil eu lutar, amarrar o meu próprio irmão e entregar e me livrar da dificuldade, me livrar do problema, do que apenas eu me unir a ele e lutar a favor da tribo ou a favor do povo de Deus. Note que o que a Bíblia vem traçar e o que a Bíblia vem dizer, que eles escolhem, é mais fácil amarrar e entregar Sansão do que se levantar contra o adversário. Tem muita gente, tem muitas pessoas que estão perdendo a batalha, estão perdendo a guerra, estão perdendo a luta, porque simplesmente é mais fácil entregar o próprio irmão para o adversário do que lutar pela vida do irmão. É mais fácil entregar o irmão que caiu nas garras do adversário do que defender ele para ganhar a alma do irmão. A Bíblia nos ensina desta maneira. Então veja que o texto vai desenrolando, o texto vai prosseguindo, e a Bíblia diz que Sansão ali, da sua força, e note que Sansão concorda com isso, deixou ser amarrado, mas a Bíblia nos diz que o Espírito do Senhor, ele age no momento certo e na hora certa. Note que o verso de número 14, a Bíblia vai dizer que Sansão estava indo com os filhos de Judá, e quando eles chegaram às terras de Leí, os filisteus que estavam acampados agora, eles saem de encontro a Sansão, e eles vêm de encontro, e o texto vai dizer, jubilando, ele vem festejando, pegamos o maioral, pegamos a Sansão, agora não tem mais o que fazer, está
coração. Só que eu abro parente para te dizer e para nos falarmos nessa noite através desse texto. Quando o inimigo se avança em diante para jubilar a vitória contra o povo de Deus, Deus age no momento certo e na hora certa. O verso 14 nos diz que ele sai jubilando, e quando ele sai jubilando, o Espírito, note que o texto é enfático em dizer que quando os filisteus saíram ao encontro jubilando, tem uma vírgula dizendo: porém o Espírito do Senhor poderosamente entrou em Sansão. Glória! E eu acho bom quando alguém está sendo aprisionado, amargurado, aprisionado pelas garras do adversário, aí vem o Espírito Santo. Isso sabe o que ele faz? Causa libertação. Aleluia! E ele está aqui nessa noite para libertar aquele. Então tem alguns princípios aqui, eu quero compartilhar com você. Sansão foi enganado pelo seu sogro, Sansão se escondeu numa caverna, Sansão foi amarrado até o Espírito entrar dentro dele. Note que o homem sem o Espírito, ele é vulnerável às coisas da vida, ele é vulnerável a ser enganado pelo homem. Note que o homem, quando não tem o Espírito Santo, ele está vulnerável a estar se escondendo pelo que ele fez ou que ele deixou de fazer. A vulnerabilidade do homem faz com que ele crie medo e fique escondido. A vulnerabilidade de um homem faz com que ele seja amarrado e seja deportado para ser entregue. Mas no trasladar do processo entra o Espírito Santo. E coisa boa é quando alguém permite que o Espírito Santo entre na sua vida. Note que Sansão foi enganado, foi amarrado, Sansão ele foi escondido, mas ele não perdeu a sensibilidade do Espírito. Note que o homem pode errar, fracassar, se esconder, mas quando ele dá vazão ao Espírito, o Espírito trabalha. Quando ele dá vazão ao Espírito, há libertação para a glória de Deus. Então note que ele vai sendo entregue, e as cordas aqui são novas, porque note que o inimigo aqui está vindo ao seu encontro, mas o maior inimigo não é o que está vindo ao seu encontro, é o que estão levando ele para o adversário. O maior inimigo não é aquele que está lá fora, é o que está dentro de casa. O maior inimigo do cristão não é o que está lá no mundo, porque o que está no mundo, a Bíblia diz que já pertence ao maligno. É os que estão dentro de casa, sem visão, sem um direcionamento do Espírito, não vendo que Deus quer trabalhar em tempos de oportunidade. E aqui ele está sendo levado com cordas novas. Olha, amarraram Sansão com cordas novas, dizendo que cordas novas não vai trazer a sua força. Mas o que me chama a atenção é que a força de Sansão não estava no seu cabelo. A força de Sansão estava no Espírito que estava dentro dele. Alguém diz é que ele cortou o cabelo, perdeu. Não, ele só perdeu a sua força quando ele permite que o Espírito não entre mais no seu coração. Sabe por que perdemos as guerras, as batalhas espirituais? Porque não permitimos que o Espírito Santo trabalhe. Porque no caso aqui, Sansão estava amarrado com cordas novas. Não tem possibilidade nenhuma de escapatória. Não tem como fugir. Os seus próprios compatriotas estavam entregando para o adversário. Mas agora, eles se esqueceram que o Deus que faz promessa é o que age em tempos de oportunidade. Meu irmão, nunca pense que Deus vai agir no momento que você quer. Deus vai agir no momento que Ele achar oportuno para agir. Não, você não entendeu. Eu quero um milagre, mas eu quero que Deus faça agora. E o agora de Deus pode ser daqui a 10 anos. O problema é que precisamos entender a sensibilidade.
Deus trabalha em causas impossíveis que não entendemos, mas precisamos entender que quando o Espírito dele tem vazão dentro, algo acontece no exterior. Aí o texto diz, verso 14, que eles vinham jubilando, se alegrando, todos felizinhos da vida. Os filisteus vinham todos felizinhos, hashtag tudo feliz. Já tinha postado nos seus status, matamos a Sansão, mas esqueceram que a força dele não estava no braço. Matamos o valente, mas esqueceram que quem estava dentro dele era maior do que quem estava dentro. Sabe o que eu quero abrir um parente nessa noite? Estão até dizendo por aí, o inimigo das nossas almas, acabei com as forças dele. Aparentemente tu está acabado, mas esquecesse, porventura esquecesse do Deus que te chamou, te tirou do muro e te colocou no meio dos príncipes. Ele que dá força ao cansado e multiplica. Isaías disse que ele dá força ao cansado e multiplica o vigor do que não tem. Se eu estou cansado, eu queria descansar. Mas a Bíblia diz que ele dá força para quem está cansado. Ele não manda descansar, ele não manda parar, ele não manda sentar. Ele dá força para continuar. E o que me chama a atenção é que esta força não é humana, é sobrenatural que vem do Espírito Santo. Sabe o que eu quero te dizer nessa noite? Sabe por que você está aqui? Porque o Espírito te trouxe aqui nessa noite para te dizer, meu filho, eu te dou força para prosseguir. Eu te dou força para caminhar. E o texto diz aqui que eles tinham cordas novas. Mas o que é uma corda nova para a graça de Deus na vida do crente? O que é uma corda nova para a graça de Deus na vida do crente? O que me chama a atenção, senhores, é que Sansão estava amarrado, sem condições de defesa. Só que Paulo também vem dizer, olha, eu estou aprisionado, mas o Evangelho está livre. O Espírito está livre. Você pode estar nas garras do adversário, mas se deres lugares ao Espírito de Deus, ele te liberta nessa noite. E o texto diz que as cordas, quando o Espírito entra, se torna como um fio de luz. Você já pegou uma linha da roupa? Tira, é frágil. Agora queima isso. Só fica cinza. Tem alguma resistência? Assim eram as cordas prendendo a Sansão. Mas era a força dele? Não, é o Espírito que entra dentro dele. Eu aprendo duas coisas. Com as minhas próprias forças, eu não tenho condições de ser entregue para o meu adversário. Mas com ele dentro, o que me prende se torna como um fio queimado. E olha o que ele está dizendo. Como um fio queimado, as suas armaduras se desfizeram das suas mãos. Na hora, foi lido aqui que Pedro estava preso. E o anjo disse, gente, põe a tua capa, calça o teu chinelo e segue. E ele só entendeu a libertação quando ele chega do lado de fora, que o anjo se aparta dele. Quando eu ouvi falar nesse texto, eu disse, Senhor, muito obrigado, porque a mensagem dessa noite é, Ele é que tem poder para libertar, seja de qualquer corda que esteja queimada. Eu não sei que tipo de armadura que está te prendendo, eu não sei que tipo de corda que está te aprisionando, mas eu tenho certeza que o Deus que liberta está presente nesta reunião maravilhosa. E o texto liberta, porque o verso 14 vem falar de libertação. Ele foi liberto pelo Espírito Santo. Quando o Espírito Santo entra, as cordas se tornam como um fio queimado e as armaduras caem das suas mãos. E Sansão agora se vê livre. Doutor Mateus
a seguinte frase, que quando não tem o Espírito, as armaduras do adversário são mais fortes do que as nossas. Mas quando tem o Espírito Santo, aquilo que prende se torna fio queimado. Serve para alguma coisa? Não. Só para dizer que ali existiu alguma coisa, mas foi queimada. Não dá nem para pegar. Fica cinza. Sabe o que Deus está nos dizendo por essa mensagem nessa noite? Se permitir que o Espírito Santo entre na tua vida, Ele vai libertar dessas armaduras. E o que te prendia vai te tornar livre para a glória. Sigamos aqui o verso 15, olha o que ele diz. E achou uma queixada fresca. Existe algo que o Espírito Santo vai fazer na vida do homem que lhe tira da sua conduta costumeiramente. Apesar que Sansão era nazireu, não podia tocar em defunto, mas o Espírito Santo leva ele a enxergar uma arma improvável de vencer alguma coisa. O que Sansão poderia fazer com uma queixada fresca? Talvez cheirando mal. Porque se tivesse seca, tudo bem. Mas o texto diz que estava fresca. Possivelmente poucas horas ou poucos dias que aquela queixada de jumento estava ali. Sansão pega esta queixada. E agora? O que fazer? O Espírito está dentro dele. Sabe o que eu aprendo aqui? É que quando eu tenho o Espírito Santo de Deus na minha vida, coisas e armas improváveis se tornam uma metralhadora na mão de Jeová. É por isso que tem gente aqui nessa noite que alguém não entende. Ele trava a luta de manhã, de tarde e de noite. Mas quando chega à noite ele está dando glória dizendo que Jesus é bom. Não dá para entender alguém que sofre tanto, mas ele está contando vitória e dizendo Deus tem sido bondoso para conosco. Não dá para entender alguém que canta, que chora, que passa noites em clara, mas quando chega no domingo à noite está dizendo Senhor, eu te agradeço. Sabe por quê? Porque são armas invisíveis, improváveis de vencer alguma coisa, mas na mão dele tem autoridade. E note que o texto vai desenrolar, dizer que esta queixada, Sansão feriu 1000 homens com uma queixada de jumento. O que é uma queixada de jumento? O que é que uma queixada de jumento pode fazer? Nada. Aí sabe o que eu olho para esse texto? É muita gente dizendo, eu não tenho capacidade nenhuma de vencer. Porque o que eu vejo aqui, depois que o Espírito liberta, ele dá visão. Senhores, sabe o que eu tenho nesse texto? Visão. Sabe por que visão? Porque Sansão poderia muito bem entrar na luta, roubar uma espada daquela e ferir aqueles homens. Mas o Espírito abre visão para causas improváveis, ferramentas improváveis. E Deus muda a história com situações improváveis. Sabe o que eu quero dizer com isso? Você é improvável, mano. Ninguém dá nada por você. Ninguém dava nada por você, irmão. Mas o Espírito Santo te trouxe nessa noite para te dizer que tu é uma arma poderosa para Deus. Para desfazer todo o linho e toda a corda de Satanás. Mas o que me chama a atenção é que ele fere esses homens. E o texto vai dizer que Deus usa coisas improváveis para mostrar que Deus é e pode todas as coisas. Sansão mata 1000 homens com uma queixada. Imagina o que ele não fizesse com espada na mão. Se o texto diz que ele pega 300 raposas, e a palavra original ali
tem outro sentido, é mais conhecido como raposa, mas não no sentido figurativo de uma raposa como nós conhecemos, porque a raposa anda no deserto solitário. Tinha outro animal que era mais aconchegado, mais próximo da família das raposas, e eles andavam em bando. Então foi mais provável que Sansão, os teólogos dizem que foi mais provável que Sansão conseguiu ajudar um bando de 300 raposas, irmão, e botar fogo nelas na seara do inimigo. Isso é ou não é a ação do Espírito na vida de alguém? Isso é coisas improváveis. Como é que o homem consegue juntar sozinho 300 raposas? Mas Deus, quando quer fazer, Ele faz da maneira que Ele faz e não dá explicação para ninguém. Aí eu olho para o texto, Ele fere 1000 homens, e quando Ele fere 1000 homens, verso de número 16, Ele começa a cantar. Porque não basta só lutar, senhores. Não basta só vencer o inimigo. Precisa engrandecer aquele quem deu a vitória. E o verso 16 ele começa a cantar. Então disse Sansão: como uma queixada de jumento, montões sobre montões, com uma queixada de jumento, feri 1000 homens. E se aparecesse mais 1000, a queixada ainda estava intacta. Porque a ação do Espírito na vida de alguém muda completamente a improbabilidade de dar errado na vida dele. Quando Deus quer fazer a ação do Espírito na vida de alguém, o que é improvável se torna uma ferramenta apropriada para Deus matar o inimigo, porque ele quer. Mas veja que no verso 17, e dá a ideia no verso 17, é que se aparecesse mais 1000, Sansão estava preparado. Porque no verso 17 ele diz: e aconteceu que acabando ele de falar, ele lança a queixada da sua mão, e chamou aquele lugar de Ramote-Leí, que significa montanha da queixada ou monte das queixadas. Porém, quando ele olha para isso, desta grande vitória, e Deus é tão poderoso, porque a ação do Espírito deixa Sansão exausto de força física, de tal maneira, olha o que ele diz no verso 18, que ele disse, que como tivesse grande sede, clamou ao Senhor, e disse: pela mão de teu servo, tu deste esta grande salvação, morrerei eu agora de sede? Sabe que Sansão não estava cobrando Deus, ele estava na dependência de Deus. Eu estou na guerra e eu dependo de Deus. Tem muita gente autossuficiente por aí, achando que ele é capaz de vencer as batalhas da vida com as coisas da vida. Deus te trouxe aqui, meu filho, para te dizer nesta noite que as ferramentas que Ele quer usar primeiro é a tua vida, mas com a ação do Espírito sobre a tua vida. Deus quer fazer coisas extraordinárias na tua vida, através da tua vida. E quando eu olho para o verso 18, ele sente sede. E é normal, senhores, no meio da luta, no meio do dia a dia, no meio da batalha, o cansaço chegar. Quem nunca cansou das lutas da vida? Quem nunca se sentiu cansaço? Se algum dos senhores aqui me dizer eu nunca me cansei, tu é mentiroso. Porque o cansaço ele bate, e principalmente ministerialmente falando, ele bate, ele exausta até o último. Só que o Deus que usou Sansão está ouvindo o seu clamor. E eu quero te dar um recado. Eu não sei como você entrou aqui dentro, mas eu sei como você pode ir para casa hoje. Talvez você entrou exausto e cansado, dizendo: o Senhor me deu vitória, mas agora estou morrendo de sede. Porque a questão aqui agora, o inimigo já mudou. O inimigo agora não é físico, é interno de dentro de Sansão. O inimigo agora não é visível, mas é sentido dentro dele. E tem muitos inimigos, muitas vezes na vida, que a batalha é tão ferrenha que o inimigo não
sinto o Espírito de Deus para te dizer nessa noite, Ele está ouvindo o clamor aqui. Ah, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhasse, orasse, convertesse dos seus maus caminhos, eu ouviria do céu, perdoaria os seus pecados e sararia a sua terra. Jeremias, clamas a mim, Jeremias, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabem. Esse texto é terrível. Primeiro, Deus está dizendo, meu ouvido estará atento ao clamor. Eu vou responder o clamor. E de extra eu ainda vou anunciar coisas grandes e firmes que tu ainda não sabes. Meu irmão, isto é o chamado de Deus para nossas vidas. Clame, busque ao Senhor. A sede veio. Aí ele disse assim, olha, ele lembra, disse, tu deste. Olha o que Sansão está dizendo. Olha o que ele disse. E como tivesse grande sede, clamou ao Senhor e disse, pela mão do teu servo, tu deste esta grande salvação. Isso aqui é incrível, porque Sansão não está dizendo, eu fiz. Ele disse, foi o Senhor quem fez pela minha mão. Através de mim, o Senhor quem fez. Então a glória é tua, a honra é tua, o louvor é teu, o domínio é teu. Só que agora, Senhor, eu cansei. Meu irmão, matar mil homens não é fácil não. Esse cara com escudo, com lança, com flecha, com espada. Sansão com uma queixada, fedida na mão. Deus é Deus, não importa o que está na tua mão. O importante é se Deus já está contigo. Aí ele diz, deixa essa grande salvação. Ele faz uma pergunta, eu vou morrer de sede agora? E cairei nas mãos dos filisteus? Porque eu estou fraco. E essa água aqui, meu irmão, representa o Espírito Santo. Jesus diz, quem tem sede, vem. Enquanto os fariseus, enquanto os saduceus, enquanto os outros faziam cargos e liderança, Jesus estava dizendo, quem tiver sede, venha e beba da água da vida. Enquanto todos estavam ocupados, ele vai até o tanque de Jacó, se senta lá, meio-dia, o sol queimando, lá vem uma mulher. Me dá um pouco d'água. Ah, mas como tu, sendo judeu, eu vou te dar água. Se o samaritano não conversa com o judeu, Jesus diz, se tu soubesse com quem fala, tu pediria, ele te daria água. Mas como você não tem com quem tirar? É armas improváveis que ele queria dizer. O que eu vou te dar não é visível, mas é transparente de dentro para fora. Sabe o que Deus quer fazer na sua vida, meu irmão? É te encher de tal maneira que quem está à tua volta vai ver o que Deus vai fazer na tua vida. Esse texto aqui abre um leque para a dimensão do Espírito Santo na tua vida. E ele disse, eu tenho sede. Olha o verso 19, e eu já encerro. Verso 19, então Deus fendeu a cavidade. Meu Deus. Olha, se fosse eu tinha descido lá embaixo, falado para os filhos de Judá, agora vocês vão pegar água e vão subir para a Sansão. Mas Deus não permite que ninguém trabalhe daquilo que ele está trabalhando. Sansão clama, eu tenho sede, Senhor. Meu irmão, você que está aqui nessa noite, por acaso você orou dizendo, Senhor, eu estou fraco, eu não tenho força para prosseguir. Clame ao Senhor, porque Ele é aquele que fortalece a tua alma nessa noite. E a Bíblia diz que então fendeu a cavidade
Aquele que é mudo ou aquele que não clama, nunca vai participar disso aqui. Clame a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes. O texto diz que Sansão clama e o Senhor fendeu. Fendeu é abrir ao meio a cavidade que estava em Leí. Ora, naquele lugar não tinha água. Meu Deus, glória. Mas o Deus do sobrenatural ouviu o clamor de Sansão. Meu irmão, eu não sei como é que está as tuas forças aqui, mas eu sinto pelo Espírito Santo de Deus dizer que tem crente que chegou no seu limite e está dizendo: não posso, não vou, não dá mais, não quero mais. Mas venho eu pelo Espírito de Deus dizer para você nessa noite: clame ao Senhor, porque do lugar que está, Deus vai vender a cavidade para mostrar que Ele é Deus. Glória a Deus. Aí diz que Deus abriu a cavidade e dela saiu água. Aí Sansão bebeu água. Sansão bebeu água. O fracasso de muito crente não é descansar no banco, é falta de água. Eu não estou falando de água física, estou falando de água espiritual. Tem crente que está aqui dentro e ele vai para casa com sede. Com sede. Está clamando: Senhor, quero água. Aí Deus abre a cavidade e abre o rio, mas ele continua com sede. Como que você vai conseguir levantar alguém dessa maneira? Sabe por quê? Olha o que Sansão diz. Olha o que o texto diz. E saiu água e bebeu. E recobrou o seu espírito. Agora, espírito está com um E maiúsculo, minúsculo. Espírito humano. Fracasso humano. Sansão estava dizendo: olha, agora é o homem que está cansado. Mas a água que Deus deu para ele, olha o que ele diz. E bebeu e recobrou o seu espírito e reanimou-se. E por isso chamou aquele lugar Fonte do que está em Leí até o dia de hoje. Não, você não entendeu. Sansão estava com sede, clamou a Deus e Deus abriu água para ele. E não só foi aquilo, o texto diz que até hoje existe água naquele lugar, porque está escrito: é fonte do que clama. Mandou ele a praia certa. Deus, que maravilha, aleluia! Sabe, Salomão, ele disse uma frase, Provérbios 25, se não me foge a memória. É como água fresca. Põe aí, filho, por gentileza, para eu não citar o texto errado. Provérbios 25. Olha o que Salomão diz: é como água fresca para a alma cansada. Tais são as boas novas vindo de terra distante. Sabe o que é isso? Ele estava dizendo o seguinte: que tinha alguém que estava seco no deserto e do nada houve-se uma notícia de terra de longe. Palavras boas. Aí Salomão disse: é igual água fresca. Não tem coisa melhor do que quando você está com sede ou com calor, você toma aquela água muito gelada não, mas aquela água fresquinha, sabe? Aquela que mata a sede, porque gelada demais queima a garganta, mas aquela água fresca. O que Deus está dizendo: não tome, não queira beber água gelada demais, que não mata a sede. Beba a água fresca que Ele está preparando para você. E eu encerro dizendo para os senhores que Ele é o Deus que dá força ao cansado e multiplica o vigor do que não. Jesus está aqui. Eu quero que você saia daqui nessa noite com uma certeza que Deus está aqui para ouvir o teu clamor. Beba na água do Espírito.
Mergulhe nesse rio do Espírito. Ezequiel capítulo 47, se não me foge a memória, diz que houve um convite para o profeta adentrar ao rio. Ele entrou, deu nos tornozelos, deu no joelho, deu na cintura, deu nos ombros, até que não poderia mais andar ali. Sabe o que é isso, senhores? É um convite. Ele está chamando para beber água fresca, água boa, água de verdade. Água de verdade. Não saia com sede nessa noite. Deus tem água viva para você. Aliás, Jesus disse: eu sou a água viva de vocês. Olha a Deus. Somente Jesus pode dar força cansada. Meu irmão, tem guerras que você vai vencer. Tem guerras que você é vencido, depois de vencer, é vencido pela exaustão e o cansaço. Já senti muitas vezes assim, cansado, não só fisicamente, mas espiritualmente. Mas o Senhor é aquele que dá ânimo ao cansado. É como se você chegasse, a melhor coisa para quem trabalha o dia inteiro em pé na correria, é chegar em casa, tomar aquele banho refrescante, sentar no sofá e colocar as pernas para cima para o sangue circular. Pô, coisa boa. Sabe o que Deus está dizendo, meu filho? Você está muito cansado. Você está muito afadigado. O sol está comendo o teu juízo. O salmista disse assim, ó: bem-aventurado aquele que está debaixo da potente mão e a sombra do Onipotente descansará. Não procure descanso aonde não existe. Deus é um Deus de descanso para a tua alma. Tem almas tão angustiadas aqui que não sabem o que fazer no dia da manhã. Mas diz Deus para o meu e para o teu coração: descansa no Senhor. Anima-te e Ele fortalecerá na tua alma. Entrega, confia, deposita, porque nesse vendaval da vida tem águas tranquilas da parte de Deus. Eu estou sentindo a graça de Deus nessa noite para te dizer: tem águas tranquilas chegando para fortalecer a tua alma de novo. Tem água tranquila. Glória, pois, a Deus. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Eu anotei algumas coisas, mas não foi possível. Deixa para outro dia. Deus é fiel naquilo que Ele prometeu. Estou sentindo a graça do Espírito Santo. Tem alguém nessa noite que não é evangélico, que está nos visitando nessa noite? Todos são crentes, tem um ali, tem mais, tem outro ali. Eu quero te fazer um convite especial. Convite esse não